da manhã, na ponta da linha. Nosso contato neste momento com o padre Tadeu Rocha Moraes, pároco da Catedral Metropolitana de Sorocaba, e nosso colaborador aqui diariamente. É isso, padre Tadeu, muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Como você vai, Rosana? Tudo bem, graças a Deus. Ouvintes, um abraço e um bom dia também fraterno ao Kiko. Tudo bem, padre Tadeu. Todo dia nós estamos aqui, né, com um momento de fé. E depois que o senhor não parou agora, o senhor virou um mariano. Agora nós temos todo dia Ave Maria, depois que conversamos pessoalmente, viu? E olha que uma fé mariana é uma fé muito firme, porque Maria nos leva a Jesus sempre. Com certeza, com certeza. Pai Tadeu, nós estamos, muitas pessoas acreditam, né, que o Natal é a grande data da igreja, né? Eu queria que o senhor talvez me explicasse aquilo que na minha pouco conhecimento traz. A grande festa da igreja é a Páscoa e ela é precedida pela Quaresma. Fala pra gente sobre esse momento importante da igreja e aonde ele culmina e aonde ele mostra a grande importância de Jesus no seu renascimento, na sua ressurreição. Então, Kiko, a maior festa da liturgia cristã é a Páscoa. Muito perto dela está o Natal em importância. Porém, a Páscoa é a vitória da vida sobre a morte. É Cristo que triunfou. Parecia ser um derrotado, humanamente, aliás, foi um derrotado, mas na verdade ele triunfou da morte, ele venceu a morte, né? Ele saiu, como havia prometido, vitorioso ao terceiro dia. E para nos prepararmos para esta Páscoa, para esta passagem, porque Páscoa é passagem, nós iniciamos hoje um caminho relativamente longo, uma quaresma. Acho que é importante e é interessante a gente unir um pouquinho a quaresma a uma palavra muito parecida, que é 40. 40, né? 40, exatamente. Então é um tempo referencial de 40. Veja bem, o povo de Deus no Egito caminhou 40 anos no deserto, falei, um dado, para fazer a passagem da escravidão para a liberdade. Houve uma quaresma, um caminho que durou 40 anos. E quantas outras vezes nós encontramos este tempo referencial de 40, um tempo relativamente longo, um tempo propício, um tempo oportuno? Porque na Bíblia, os números, as quantidades, são muito mais referenciais, simbólicas, do que aritméticas. Se a gente vai no mercado, a gente pede meia dúzia de ovo, não tem mais ou menos meia dúzia, é sempre 6, né? Agora, na Bíblia não. Quando aparece na Bíblia, comeram 5.000 homens, comeram. Ninguém contou. Quer dizer, uma grande multidão, muita gente. Então, 40 anos no deserto. Quanto tempo durou o dilúvio? 40 dias e 40 noites. Com chuva. Moisés fez o seu retiro. 40 dias e 40 noites. Os ninivitas, ouvindo a pregação do profeta Jonas, também fizeram um retiro, que durou mais ou menos 40 dias. Jesus esteve no deserto por um longo tempo, que durou mais ou menos também 40 dias. Agora é a nossa vez. O ano passado já teve quaresma. Quantas quaresmas a gente já fez? Inúmeras. Tanto tempo estamos na igreja, tanto tempo foram as nossas quaresmas. Eles são 5 semanas, mais ou menos 40 dias, que nesse ano nós refletiremos o Evangelho de São Mateus. A primeira semana, Jesus tentado no deserto. A segunda semana, a transfiguração de Jesus. Na terceira semana, o lindo diálogo de Jesus com a mulher da Samaria. No quarto domingo, o cego Bartimeu. E no quinto domingo, a ressurreição de Lázaro. Que eram textos, é uma composição litúrgica da quaresma, é a composição litúrgica mais antiga da igreja, milenar, quando eram lidos para os cristãos, para aqueles que queriam ser catecúmenos, que seriam batizados na noite da Páscoa, eram lidos exatamente os textos bíblicos que agora, a partir de hoje, nós estamos lendo. Dando uma preparação do coração para a Páscoa, para celebrar esta passagem da morte
para a vida. Não necessariamente é a morte biológica, afinal, Cristo venceu, dando-nos a plenitude da eternidade, a plenitude da vida. E é essa Padre que nós Tadeu, buscamos. desculpe interrompê-lo, mas acho que está nesse contexto. Seria a morte do nosso egoísmo, seria a morte dos nossos erros, seria um momento de reflexão para nós cristãos de 40 dias. Alguns inclusive fazem restrições alimentares. As coisas caminham nesse sentido também nesse período de reflexão de 40 dias, porque é aquilo que o senhor fala, né? O povo sai do Egito e fica 40 anos num período quase que de depuração, de preparação, porque não estava pronto ainda, né? Moisés sobe, pega no Monte Sinai, pega os mandamentos, a partir daquilo começa a se viver uma nova realidade para poder chegar, e nem todos chegam nesse processo de transição, não é? Nem todos chegam, e teve muita queda nesse caminho também. Não nos esqueçamos disso. É nesse caminho que também o povo foi infiel. Mas sim, Deus permaneceu fiel sempre. Ele é fiel. Existem 3 coisas que nos ajudam muito nesse tempo, Kiko, para vencer exatamente a morte que você citou. Por exemplo, o egoísmo. Essas 3 experiências são a oração, o jejum e a caridade. Veja bem, oração é a nossa relação com Deus. Sim. Então, nesse tempo, nós somos chamados a ter uma relação mais intensa, uma relação mais íntima, uma realização de um jeito novo, uma relação sincera com Deus pela oração. Que pode ser algo assim. A oração é uma experiência pessoal. Pode ser algo feito a partir de um rito, de uma fórmula, ou pode ser algo extremamente espontâneo, né? O jejum, uma nova relação com as coisas. Não, você fez referência à comida. Podemos jejuar, sim. E, aliás, hoje é um dia que a igreja convida seus filhos ao jejum. Mas quantas coisas nós podemos jejuar? Por exemplo, né? Quanto tempo hoje nós gastamos, às vezes inutilmente, em redes sociais, por exemplo? Por que não fazer um jejum, visto que é um grande bem, mas que às vezes nós utilizamos para coisas equivocadas, né? Fazer o jejum, por exemplo, do consumo. Quantas coisas nós acabamos consumindo desnecessariamente? E como consequência do jejum e da oração, oração, a nova relação com Deus, o jejum, uma nova relação com as coisas. Você falou de alimento, eu falei de coisas, bebida, vaidades. Quantas coisas nós podemos jejuar? Consequência dessas 2 experiências é a caridade. Transformar em ato de caridade, em ato de amor, aquilo que eu jejuei, né? Com isso eu acabo fazendo a experiência da ressurreição. Eu acabo fazendo a experiência da vitória. Por exemplo, quando eu passo a ter uma nova relação com as coisas, uma relação mais crítica, uma relação mais disciplinada, uma relação mais libertadora, eu estou morrendo para certas coisas e estou ressuscitando para uma experiência nova. Padre Tadeu, essa situação que o senhor coloca, né? A gente às vezes, antigamente, tinha um olhar, a própria igreja tinha um olhar mais estreito, não se usa. Ela deixava de fazer aquilo que o senhor está fazendo e que Jesus fez muito, que foi as parábolas, né? De falar que o jejum é também das redes sociais, o jejum é de eu não beber, o jejum são muitas, não ofender alguém, né? Me reconciliar com tantas coisas que a gente se afasta, né? E anda ao largo, é tão simbólico, mas com uma força muito grande e que pode, obviamente, pegar a imensidão da nossa capacidade de imaginar coisas boas, né? Sem dúvida. O Papa, existe nas redes sociais, está circulando por aí, eu mesmo já recebi hoje algumas sugestões do Papa de jejum, jejuar raiva, jejuar palavras agressivas, jejuar fofoca, jejuar ficar reparando na vida dos outros. Quantas coisas nós fazemos, às vezes sem pensar ou meio que mecanicamente, e que nós precisamos nos corrigir dessas coisas.
Essas 3 práticas, a oração, o jejum e a caridade, elas nos educam, elas geram para nós atitudes novas. Eu gosto de lembrar um médico que me disse certa vez que ele faz jejum uma vez por semana. Eu disse a ele, mas por que você faz isso? Ele falou, por 2 razões. Jejum purifica meu corpo. E é verdade, o jejum é purificador. Tudo quanto é exame que você vai fazer, exame médico, você tem que fazer 10, 12 horas de jejum. É verdade. Não é verdade? Porque verdade. O jejum vai purificar o nosso corpo. E o jejum também purifica o nosso coração. Ele cria em nós este espírito mais crítico, esse espírito mais livre, né? E que todos nós, sem dúvida nenhuma, precisamos. Pai Tadeu, eu gostaria de que o senhor comentasse conosco. Nós estamos falando aqui com o Pai Tadeu Rocha Moraes, pároco da Catedral Metropolitana de Sorocaba, uma figura parceira aqui da Jovem Pan. Todo dia, antes de começar o Jornal da Manhã, edição local, o Pai Tadeu está com um momento de fé, e a gente sempre tem nisso uma reflexão importante para quem nos ouve diariamente. Nós temos uma missa, me parece que é uma missa única, em que o senhor vai concelebrar com o arcebispo metropolitano na catedral, que é a missa do benzimento dos olhos, e é nesta missa que se benze os olhos que serão utilizados ao longo de todo o ano da crisma. Estou errado? É isso? E qual a programação de hoje para alguma liturgia relativa a este momento que nós estamos entrando? Você não está errado, porque existe essa missa, realmente. É o rito que se celebra uma vez ao ano, normalmente na igreja catedral, quando o bispo reúne todos os padres para invocar a bênção sobre os olhos dos enfermos, os catecúmenos, e consagrar o crisma. E também nessa missa nós padres renovamos os nossos compromissos, os compromissos de nossa ordenação. Agora, essa missa ela é celebrada na Semana Santa, ou pelo menos próximo da Páscoa. Aqui em Sorocaba nós costumamos celebrá-la na quarta-feira da Semana Santa à noite, às 19h30, na quarta-feira da Semana Santa. Hoje nós temos vários horários de celebração em todas as igrejas da cidade, né? Eu vou falar dos horários da Igreja Catedral. Aqui nós teremos, agora às 8 horas está começando a missa. Depois nós temos missa às 10 horas, depois às 12 horas, às 17 e às 19. Nesses 5 horários de celebração, nós vamos comungar do corpo e do sangue do Senhor, e vamos receber também as cinzas. As cinzas. Cinzas. As cinzas, tem muita gente que pensa, eu fui no carnaval, então tem que receber cinza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver. Cinza não tem nada a ver com carnaval. Se porventura, indo ao carnaval você pecou, também cinza não vai perdoar pecado nenhum, né? Então, são 2 coisas absolutamente distintas e separadas. As cinzas é um sinal. Lembre-se novamente, eu já falei há pouco, né? Do profeta Jonas, que passou pela cidade de Nínive aos gritos. Se não se converterem, a cidade será destruída. Um pouco um grito que hoje também, né? Nós precisamos ouvir, porque nós também precisamos nos converter de tantas coisas equivocadas que acontecem. Por exemplo, né? Estamos estarrecidos aí com a tragédia do litoral norte. É verdade. Uma chuva incomum, a maior que já caiu no Brasil, né? Porém, a especulação imobiliária, a ganância do lucro, tudo isso empurra as pessoas para o perigo. E é preciso ter essa conversão, senão haverá novas destruições acontecerão. É preciso que nós nos convertamos, e pode não ser só lá, pode ser em qualquer outro lugar. Então, a pregação de Nínive, de Jonas em Nínive, se torna atual também para nós. Se não se converterem, a cidade será destruída, né? E daí então o que aconteceu? O povo se converteu, cobriu-se de cinzas em sinal de conversão. E é isso que nós vamos fazer, receber um pouquinho de cinza simbolicamente para um compromisso nosso de conversão, de mudança de vida, que
que é esse o convite que a Quaresma vem nos fazer. Pai Tadeu, como tudo é tão igual, né? A gente acompanha, vê os evangelhos em especial e toda a Bíblia, é tudo muito atual, é tudo que está acontecendo agora. É só a gente observar a semelhança, muda um pouco o cenário, mas as pessoas e as atitudes continuam sendo as mesmas, as boas e as ruins. Infelizmente, nós somos seres de coração duro, de cabeça dura. Nós acreditamos muito mais na força do poder do dinheiro, na felicidade efêmera que o dinheiro nos traz, do que na felicidade do bem-estar de todos, da fraternidade, da partilha, né? Então, com isso, nós vivemos essa tragédia que se tem do litoral norte. Há poucas semanas, um terremoto lá na Turquia. Entre nós, a igreja está lançando a campanha da fraternidade hoje. O drama, a tragédia da fome. Não é por falta de alimento que existe fome no mundo. Existe fome no mundo pela má distribuição, né? É verdade, então, é verdade. Nós precisamos ter a coragem dessa conversão. Poucos com muitos, com muito e pouco e muitos com pouco, né? É isso que a gente observa na sociedade. Infelizmente. E pior, né? Que nós vivemos uma tendência de uma concentração maior, né? É verdade. Infelizmente. Pai Tadeu, quero agradecer muito a sua participação ao vivo, já estivemos com o senhor na abertura desta edição e que nós tenhamos uma quaresma muito importante de reflexão, de poder entrar em sintonia com aquilo que não só os católicos, mas todas as religiões possam estar cientes do jejum, da caridade, acima de tudo da fé, Padre Tadeu. Foi um prazer tê-lo ao vivo aqui nesta edição. Só vou pedir para o senhor repetir os horários de celebração que vão ter a imposição das cinzas, que acontecem na Catedral Metropolitana de Sorocaba. Só para o senhor repetir os horários de missa, por favor. Agora, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 17 horas e 19 horas. E dentro de 25 minutos eu estarei na Igreja Santa Cruz também para celebrar a missa e fazer a imposição de cinzas. E agradeço essa oportunidade que mais uma vez você me oferece. Um grande abraço a você, Rosana, a Alana, ao Pedro, aos demais colaboradores e a todos os nossos queridos ouvintes. Amanhã esperamos o senhor, hein? 7 horas da manhã, no horário de fé e terminando com a Ave Maria, hein? É isso aí. Isso, sempre. Grande abraço, Pai Tadeu. Obrigado pela atenção. Obrigado a você, aqui com um abraço. Muito bem.